Graça e paz, queridos, bom dia. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Esse é mais um dia que o Senhor fez para que nós nos alegremos nele, possamos desfrutar do hoje na presença do Senhor. Amém. E hoje eu trago uma palavra para vocês que está em João 3, capítulo 3, né? E nesse capítulo nós iremos tratar de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, né, um religioso, ele era um judeu e ele era uma autoridade no meio daquele povo, né, judaico. E ele veio ter uma conversa com Jesus durante a noite. E aí ele começa a fazer, né, interrogar Jesus, fazer algumas perguntas, né? E Jesus começa a responder para ele, né? E ele faz essa pergunta para Jesus: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, né? E assim ele diz: Mestre, você ensina, tudo aquilo que você ensina, né, vem de Deus, vem dos céus, porque tudo aquilo que você ensina é visível, né, os frutos na sua vida, né, eu posso ver, né, que você realiza sinais miraculosos. Isso é impossível se Deus não estivesse com você. Amém, queridos? Isso nos ensina, né, que aquilo que nós falamos, né, da palavra, as pessoas precisam ver frutos na nossa vida. Igual foi na vida de Jesus. Jesus não apenas ensinava em palavras, mas ele ensinava como exemplo. Amém? E aí ele continua dizendo, né? Ele continua dizendo. Aí quando Nicodemos fala isso, Jesus diz para ele. Ele diz assim: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E aqui, né, Nicodemos fica sem entender, né, o que Jesus quis dizer, e ele diz assim: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E aí Jesus respondeu, né? Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhe falar de coisas celestiais? Amém? Então eu vou parando por aqui, né? E aí, o que o Senhor falou comigo nessa passagem que eu queria compartilhar com vocês, queridos, é você, né? Você que ainda não conhece ao Senhor, você que ainda não tem uma vida no Evangelho, sabe? Jesus disse: olha, para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O que é isso? É necessário que haja uma transformação, né, no seu espírito. Quando nós nascemos de novo, é quando nós reconhecemos que Jesus morreu na cruz por nós e que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E nós o confessamos como Senhor das nossas vidas e nós passamos a nos submeter à palavra ao Senhor. E aí nós recebemos o Espírito Santo. Era isso que Jesus estava falando para aquele homem, né? Que nascer de novo é isso, né? É você... Porque uma vez você nasceu do pecado, né? E quando você aceita, quando você reconhece Jesus, você nasce do Espírito, o seu Espírito é recriado, você perdeu a natureza pecaminosa que havia em você por causa de Adão, né?
E aí você passa a ter a natureza de Deus dentro de você. O seu espírito é recriado. Sabe que e muitas vezes as pessoas não entendem isso porque elas dizem: ah, fulano aceitou Jesus, mas ele ainda continua com as velhas práticas. Querido, a aceitar Jesus, nascer de novo, você vai ter uma transformação primeiro no seu espírito, que vai ser recriado. Mas a sua carne, né, o seu que é o seu caráter, que a Bíblia fala da carne, né, que a carne é a nossa mente, os nossos sentimentos, é o nosso caráter, né? Jesus, ele vai moldando a partir do momento que nós permitimos que a gente comece a se expor à palavra de Deus. Então, assim, para você, né, que aceitou Jesus, né, que agora você se tornou, né, filho de Deus, porque aqueles que têm o Espírito Santo, eles são chamados filhos de Deus, né? Eles podem, nós que temos o Espírito Santo, podemos entender as coisas celestiais, né? As coisas espirituais, como Jesus estava falando aqui para Nicodemos: olha, você não tem o Espírito Santo, então você não pode entender. Se eu falar para você de coisas espirituais, de situações celestiais, né? Eu não posso compartilhar com você porque você ainda não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos achou que era voltar para o ventre da mãe e renascer, que isso é impossível. Mas Jesus estava falando de uma transformação que normalmente as pessoas elas não veem. É uma transformação que é de dentro para fora. Ou seja, a partir do momento que o seu espírito é, né, recriado, que você recebe o Espírito Santo para habitar dentro de você, para você se tornar templo e morada do Espírito Santo, as coisas vão mudando na sua vida, você já não se torna mais a mesma pessoa. Amém? Você se torna uma nova criatura. Você foi criado novamente pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Sabe aquele fôlego de vida, né, que Deus soprou nas narinas de Adão, né, que Deus fez Adão à sua imagem e semelhança. Adão era perfeito, né? Ele era a imagem e semelhança de Deus, ele tinha o Espírito, né? E ele era perfeito. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos fazer como Adão era, perfeito, antes de pecar. Ou seja, ter o espírito da perfeição dentro de nós, né? Mas é claro que nós ainda temos na nossa carne, né, coisas que tem que ser ajustadas pela palavra. Nós só iremos estar perfeitos com o corpo glorificado quando Jesus voltar, né, quando ele vier nos buscar, que ele vier nos arrebatar. Aí nós, os filhos de Deus, teremos um corpo glorificado, nós seremos libertos da presença do pecado. A presença do pecado já não vai estar mais diante de nós, porque não haverá pecado, não haverá maldade, né? Quando o Senhor Jesus voltar, que ele vier nos buscar e que ele vier governar as nações, né? Com a igreja, com os filhos, com os escolhidos. Amém? E sabe, queridos, é necessário que você tome uma decisão por Cristo. Mas você pode dizer: eu reconheço Jesus, eu já aceito Ele. Eu nunca deixei de aceitar Jesus, não. Mas você precisa realmente falar com a sua boca diante de testemunhas, porque a Bíblia diz que Jesus, né, o Senhor, ele disse: olha, que é necessário que você confesse diante dos homens, para que naquele dia eu te confesse diante do Pai. Seja necessário que você diga publicamente, diante de testemunhos: olha, eu reconheço os meus pecados, né? Eu reconheço, né, que eu reconheço que eu pequei, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero que Jesus restaure a minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida. Porque aqueles que estão escritos, o seu nome no livro da vida, são aqueles que já têm a salvação, já têm a vida eterna, já reconheceram Jesus como seu Senhor. E a partir daí você já começa uma jornada de transformação,
né, na sua mente, né, no seu caráter. A palavra vai te moldando a cada dia que você vai permitindo, né? Eu mesmo, querido, eu já não me reconheço mais, assim, a Rosiane antes de Jesus e aqui você está vendo agora. Jesus me transformou por completo, me restaurou porque eu permiti, porque um dia, né, eu aceitei diante de pessoas, né, numa congregação. Mas assim, tem gente que aceita Jesus na praça. Não importa o lugar, querido. O que importa é o que aconteceu dentro de você, né? O que Deus fez dentro de você, no seu interior. Eu já ouvi pastores dizendo, olha, você nasceu de novo, mas você não vê assim uma transformação exterior, entendeu? Você chega em casa, você é o seu mesmo cabelo, né? Você não mudou nada, seu cabelo tá do mesmo jeito, a sua voz, porque não é uma transformação exterior, mas é uma transformação interior, é no seu espírito. Você recebe, né, o seu conselheiro dentro de você. Quem é o conselheiro? O Espírito Santo. E a partir daí você vai conseguir ouvir a voz de Deus. A partir do momento que você nasce de novo, você vai conseguir ouvir Deus, você vai ler a Bíblia e você vai entender, porque o Espírito Santo vai te ensinar. E aí você vai passar a ter mais consciência do sobrenatural, consciência da presença de Deus. Você vai começar a rejeitar coisas que você fazia, que você achava que era natural e hoje você não faz mais porque você sabe que é errado, que não convém, porque a Bíblia diz tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se você mentir, você não mente mais, né? Se você roubar, você não rouba mais, porque agora você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem o amor de Deus. Antes você era egoísta, você agora não é mais. Antes você era triste, depressivo, né? Como eu, mas hoje você não é mais, você tem a alegria do Senhor. Antes você era ignorante nas escrituras, você não sabia de nada. A partir do momento que você nasceu de novo, você começa a conhecer a palavra. E aí você já sabe a vontade de Deus, as promessas de Deus. Então, querido, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, é uma transformação espiritual. É de dentro que vai se manifestando para fora. Você vai se tornando uma nova criatura, uma nova pessoa. Você já não tem mais aqueles prazeres da carne, né? De festas, de bebedeiras, de fazer coisas que desagradam a Deus. Prostituição, malícia já não fazem parte da sua vida, né? Raiz de amargura, falta de perdão. Isso tudo é um processo, sabe? É um processo, você precisa permitir que Deus te transforme de dentro para fora, que transforme o seu caráter, sabe? Tem muitas pessoas que elas aceitaram Jesus, mas elas não cresceram na fé, elas não cresceram no entendimento da palavra, porque elas deixaram de se expor à palavra, elas deixaram de ir na congregação, né? Elas deixaram, né? Elas deixaram de viver uma vida que agrade a Deus, elas se afastaram. Por isso não tem como, né? Você não pode parar o seu processo no meio do caminho. É uma jornada, querido. A vida com o Senhor é uma jornada. Você precisa a cada dia se expor à palavra para que você seja transformado. Amém? Então, assim, o Senhor pediu para mim fazer essa palavra aqui no meu canal do YouTube. Porque ele disse, olha, pessoas precisam ouvir isso, pessoas precisam tomar uma decisão, né? O meu objetivo não é números, não é likes, mas é fazer a vontade do Senhor, pregar o evangelho. E aí, querido, é muito importante você entender isso, sabe? Eu quando fui para me converter, porque o que é conversão? É você mudar de caminho, mudar de rota, né?
E assim, eu senti um chamado muito grande, muito específico do Senhor, Ele me chamando, né, para uma vida com Ele. O meu espírito clamava pelo Espírito de Deus e eu cheguei na igreja e quando houve aquele apelo por Jesus, né, eu não conhecia nada da palavra, eu não conhecia nada, não sabia, né, eu era uma pessoa extremamente triste, né, insegura e assim, e foi assim algo sobrenatural. Eu ouvi a voz de Deus me chamando, eu senti, na verdade, né? A voz de Deus me chamando. Era o Espírito Santo clamando pela minha vida. E aí eu aceitei o Senhor, né? Eu escolhi viver a vida para o Senhor, sabe? Eu não me arrependo, foi a melhor decisão da minha vida. Você não vai se arrepender. Hoje o Senhor me preenche em tudo. Ele é o meu pastor e nada me falta. Eu sou preenchida em tudo pelo Senhor. E sempre quando eu lembro disso, eu me emociono, né, queridos? Você me desculpa. Mas foi um apelo do Espírito Santo pela minha vida, um amor tão grande, né? O Espírito Santo, ele me chamou, sabe? Ele me escolheu, ele me firmou, sabe? As pessoas podem achar o que elas acham de você, querido, mas não, isso não muda. O que Deus fala ao teu respeito, sabe? E assim, é a melhor vida que pode existir, é uma vida na consciência da presença de Deus dentro de você e sobre você. Você já não é mais dono de si mesmo, mas você entregou a sua vida àquele que pagou o preço por ela. Então você não pode viver de todo jeito, né? Você tem que viver uma vida em santificação para o Senhor, porque ele diz assim, ó, Jesus diz: "O vento sopra para onde quer". O que é que você lembra de a Bíblia quando fala de vento é o Espírito Santo. Então ele diz assim: o Espírito Santo, ele vai em todas as direções, é como ele quer, né? E ele diz: "Você o escuta, mas não sabe dizer de onde vem, nem para onde vai". Ou seja, o Espírito Santo, ele fala com você, mas né, você não sabe, você não está vendo o Espírito Santo, não está palpando, mas ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é como o vento, você ouve, você sabe que existe, você sente o Espírito Santo, né? E ele diz assim: assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que ele está dizendo aqui? Os nascidos do Espírito vão ser guiados pelo Espírito Santo. A voz da sua consciência. Uma consciência que foi restaurada. Que foi restaurada. Não é mais aquela consciência de pecado, mas é uma consciência que foi restaurada pelo Espírito Santo, a voz da consciência, a voz do seu coração, né? Você não sabe de onde vem, mas você sabe que foi o Espírito Santo que falou com você. Você já pode reconhecer a voz do Senhor. Quando ele fala o vento sopra onde quer, ele está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade, né? Você vê lá em Atos 2, né? Quando os discípulos, né? Em Atos 2 conta uma história em que os discípulos estavam reunidos e de repente veio um vento impetuoso, né? E aí o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar em línguas e o fogo do Espírito começou a se manifestar naquele lugar. Então, é dessa forma, querido, você precisa nascer de novo para que você possa ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus por meio da palavra, né? E por meio, né, que Deus vai falar ao seu coração através da palavra, porque a letra, o Espírito Santo, ele vivifica a letra, vivifica a palavra. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Que vocês sejam abençoados na prática dessa palavra. Sabe, queridos, eu quero pedir para você, se você ouviu esse vídeo
e lembrou de alguém que ainda não conhece essa palavra, que ainda não nasceu de novo, mande para essa pessoa. Amém? Mande para que ela possa ser banhada com essa palavra. Amém? Porque eu estou lançando aqui sementes e eu creio que essa semente vai frutificar. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.